Alô, muito bom dia, meus amigos do canal Notícias Comentadas. Sejam bem-vindos a esse vídeo onde eu vou falar agora, vou comentar os comentários. É isso aí, seja bem-vindo ao canal. Feliz ano novo, eu espero que você tenha tido uma boa entrada de ano, como diz o outro, né? Que a passagem de ano tenha sido muito boa. Desejo que esse ano seja um ano bastante diferente para você, com essa conscientização, com essa reflexão sobre as coisas. A gente vai trabalhar junto com você nisso. Levar e fazer alguns exercícios, e cada notícia, cada vídeo é um exercício de reflexão que nós estamos levando a você. Então desejo que esse ano seja um ano de reflexão a todos vocês. É preciso refletir, pensar, analisar, é preciso usar aquilo que Deus deu a você, ou se você não acredita em Deus, que a força ou a energia deu a você, que é o cérebro. Ele foi feito para ser usado. Normalmente quem não usa o cérebro acaba sendo escravizado. E sobre isso eu queria já falar com você o seguinte: na passagem de ano nós tivemos aí alguns casos de violência, como por exemplo o assassinato em massa que teve na cidade de Campinas, em São Paulo. E também teve o atentado terrorista na discoteca em Istambul. Eu, Morpheus, particularmente, eu não sou muito fã de estar noticiando desgraça não, porque, sabe, pra gente noticiar um negócio desse, a gente tem que ler, a gente tem que ver vários sites, aí você dedica tempo ao negócio. E ao ler o negócio, ainda mais como a mídia gosta de vender isso, uma coisa um pouco sensacionalista, né? Parece que quanto maior o desastre, mais sucesso tem, né? A notícia, como o cara do Legião Urbana falava, ele dizia assim: todo mundo satisfeito com o sucesso do crime, da desgraça, eu não lembro a palavra agora. Né? Então, existe essa coisa de tentar vender notícia dessa forma. E eu fico sempre me perguntando, como é que eu vou falar sobre isso? Não, eu não gosto. Como eu falei para vocês, eu não gosto. Só que por trás de muitos crimes, não o crime assalto a mão armada, esse também tem, mas por trás de muitos crimes, quem sabe todos os crimes, mas eu vou me limitar a dizer aqui muitos crimes, tem a ver com política e economia. Exemplo, o crime de Campinas, esse que teve, né, que o cara matou o próprio filho de 8 anos. Como é que alguém mata uma criança, um filho? Uma criança de 8 anos, ainda mais sendo seu próprio filho. Qual é a justificativa? Pense. Aí ele matou a ex-mulher, matou as irmãs, as parentes, de um total de 11 ou 12 pessoas. Ainda nem li ainda. Eu vou fazer um vídeo depois sobre isso. Como é que o que leva uma pessoa a fazer isso? E aí vem o ponto da reflexão. Então, eu queria falar para você o seguinte: pode acontecer, como eu disse a vocês, eu não gosto muito, mas pode acontecer de eu falar uma ou outra coisa dessas notícias. No caso da Europa, é interessante ver, porque isso leva bem mais ao pensamento seguinte: tudo que move, a força motriz que leva a esses crimes é também política e economia. Quer ver por quê? O camarada que fez a morte lá em Campinas, que fez o assassinato em massa em Campinas, ele tinha uma motivação, atenção, uma motivação de extrema direita. Aí você vai ficar, tá metendo política no meio, se aproveitando do caso. Não, ele fez uma carta. Ele fez uma carta e o discurso dele está sendo mostrado por muita gente como um discurso de gente que gosta do Bolsonaro. Aí você vê o seguinte, ainda não pesquisei, não vi Facebook dele, é fácil identificar isso, basta você seguir ele na internet, se tiver alguma alusão a Bolsonaro, mas com certeza o camarada que escreve, que chama a mulher dele, a ex-mulher de vadia, sabe, que chama todas as mulheres de vadia, a lei vadia da Penha, isso é discurso de quem, minha gente? E aí o camarada da Turquia, eu vou falar também de fora do Brasil, porque tem gente no Brasil que vai achar que é só com eles. Então eu vou falar também de fora do Brasil, que vocês entenderem. O camarada que matou 39 pessoas com metralhadora na festa lá na Turquia, ele também tinha uma motivação. Não era o Bolsonaro, nem era a extrema-direita do Brasil. Mas era quem? O Estado Islâmico. O que é o Estado Islâmico? O Estado Islâmico é justamente a consequência de um capitalismo desenfreado. Como assim capitalismo desenfreado? Os americanos, junto com os ingleses, invadiram o Iraque, não foi? Desestabilizaram a região. Aí, nesse momento, eles falaram que era contra os direitos humanos, o que ele estava fazendo. Então, direito humano, então a extrema-direita concordou, realmente não pode ferir os direitos humanos. É um negócio muito seletivo, entende? Não pode, por isso a gente vai invadir o Iraque. Invadiram o Iraque, desestabilizaram, quebraram por toda lá. Desculpem o palavrão. Só que eles deixaram o quê? O exército iraquiano ficou livre.
vagabundando, tipo assim, não tinha nada para fazer. E o que que fizeram? Veio um extremista, se aproveitou da situação, chegou lá falando com eles, o Alá é isso, o Alá é aquilo, começou a formar um grupo que ele chamou de Estado Islâmico, dominaram um determinado território, eles tinham experiência com armas. E começaram, então, uma guerra ideológica. Por trás disso, tem muita movimentação de grana, porque o cara, ele pegou cidades que tem muito petróleo, ele se apossou de riquezas, ele pegou armamento americano que foi sendo conquistado cada vez mais. Então tem muita grana por trás disso. Só que ele precisa contar para as pessoas que não vão ter essa grana na mão alguma história. Aí que vem a religião, aí que vem o posicionamento político, aí vem um monte de coisa. Muita gente usa essas conversas. Eu vou falar para você, é importante, mas é preciso ter reflexão ao usar isso, sabe? É tipo medicamento controlado, você não pode usar sem controle, por isso que é controlado. Ideologia política, ideologia partidária, ideologia... Todo tipo de ideologia é preciso ter reflexão, é preciso ter complexo. O cara do Estado Islâmico chega com o povo e diz, olha, Alá disse que tem que matar os caras da lá porque não sei o quê. Por trás disso ele quer se apossar do petróleo daquela cidade. Por trás disso ele tem algum interesse lá por trás, que fica no controle dele, não vai pro povo. Só que o povo, ele não vai pagar com dinheiro, ele vai pagar com ideologia, entende? E aí, essa ideologia espalha. E o cara lança essas pessoas em todo o mundo. Então, uma demonstração de autoridade para o Estado Islâmico é fazer atentado terrorista na Europa. Ele continua afirmando que é por causa da Europa, porque o Alá, porque não sei quem, porque não sei o que lá. Mas por trás disso, com certeza, o camarada, que é o chefe do Estado Islâmico, está sentado em cima do ouro. Está sentado em cima da riqueza. E está usufruindo disso. Só que ele precisa pagar o povo, os soldados dele, com ideologia, porque ele não quer gastar dinheiro. Então, o que move o terrorismo também é uma deturpação ideológica. Tá? E você pensa assim, muitas vezes, até eu ao mesmo tempo pensei, não é a pobreza que deixa o cara mais vulnerável a isso. Não, mas não é só a pobreza, não. Porque o camarada que fez o atentado terrorista nos Estados Unidos, no 11 de setembro, ele vivia bem na Alemanha, ele tinha uma vida boa, estabilizado, tudo, não tinha problema de dinheiro. Ele fez toda a faculdade dele, não tinha problema de dinheiro. Ele era escravo pelo cérebro, escravo ideológico de alguém. Então, nesse contexto, pode acontecer sim que a gente vai começar a partir... Esse ano vai ser um ano que a gente vai falar mais internacionalmente. Se o Brasil der trégua também, porque o presidente Temer do Brasil todo dia tem uma notícia de desgraça. Vamos ver, hoje é segunda-feira, vamos ver o que acontece. Todo dia tem um negócio ruim para contar, né? Mas a gente vai de vez em quando entrar assim no internacional, até mesmo para melhorar a reflexão das pessoas. O Brasil não é um país isolado do mundo, tá? Ele também sofre as consequências do que acontece no resto do mundo. Tá? E, inclusive, o que aconteceu politicamente no Brasil também tem a ver com o resto do mundo, com os Estados Unidos, com o Wikileaks já contava isso também. Então a gente vai trabalhar um pouco mais nesse sentido e isso é com certeza uma grande mudança que nós vamos ter no conteúdo do canal Notícias Comentadas. Continua a mesma reflexão, só que essas notícias de violência a gente vai falar uma vez ou outra se referindo à questão ideológica e como as pessoas ficam escravas dessa ideologia, chegam até a matar o próprio filho por ideologia. É o caso de Campinas. Tudo bem? E com isso eu dou minhas boas-vindas a vocês, né? E vamos comentar então os comentários que eu já coloquei aqui. Né? Temos aqui o primeiro comentário aqui, justamente um comentário que move ideologia religiosa, que é do Anderson e Milene de Castro, imagino que seja um casal. Ele diz aqui, 3 horas atrás, no vídeo que nós publicamos, a desculpa criminosa do Malafaia. O Malafaia, ele recebeu um dinheiro e não averigou a origem. Isso é por legislação brasileira, isso é crime. Então são 100 mil reais. Né? E quando foram pesquisar a origem desse negócio, era um processo criminoso, ou seja, o Malafaia não pode ser inocentado nisso segundo a lei. E aqui o Anderson diz assim, muito fraquinha a sua tese, vamos esperar o desenrolar das coisas para ver se você vai fazer um vídeo para dizer que ele é inocente. Anderson, não sou eu que vou dizer que ele é inocente, tem a Polícia Federal que está pesquisando. E o que a gente faz aqui é comentar o que eles fizeram e tentar entender, raciocinar em cima. Ninguém aqui é apaixonado pelo Bolsonaro, mas ninguém tem interesse de fazer linchamento público Aliás, Bolsonaro não, Malafaia. Ninguém aqui tem interesse de fazer linchamento do Malafaia.
eu acho que como cristão, ele teria um trabalho importante, que é, por exemplo, nem todas as pessoas têm a capacidade de usar o próprio cérebro. Infelizmente é assim, a grande massa da população não tem a capacidade. Ele não despertou, ele vive num estado de zumbi, entendeu? Então chega, liga a televisão e aquele negócio vai controlando. Ele pensa que ele tem noção das coisas, mas não tem, no final das contas não tem. Porque se você tem a mesma opinião de tudo que está aparecendo na televisão, você está sendo controlado pela televisão. Se você tem a mesma opinião de tudo que o pastor fala, você não discorda de nada que o pastor fala, amigo, você é um zumbi da igreja do seu pastor. Sinto muito. Não é possível, sabe? Porque a opinião da gente ela é formada de acordo com a sua experiência e os seus valores morais. Que isso é que nem as digitais das mãos de vocês. Todos nós temos uma história diferente, nós passamos por experiências diferentes. É por isso que a gente, quando acontece alguma coisa, a gente assimila de maneira diferente. Tem coisa que você vê e você classifica aquilo como uma coisa ruim, uma outra pessoa classifica como coisa boa. Um exemplo que aconteceu comigo é o filme O Lobo de Wall Street, né, que fala justamente de bolsa de valores e como ganhar dinheiro com bolsa de valores e tudo mais. Quando eu vi aquele filme, eu achei um negócio muito positivo, porque eu estava vendo o lado empreendedor do camarada, né, da motivação dele, ele, incrível, ele tem uma motivação muito boa. E o empreendedor é um cara muito ambicioso, sabe? Eu tentei absorver esse lado, que eu achei um filme bastante positivo porque eu estava focado naquele negócio. Mas uma outra pessoa que estava do meu lado, olhando o filme, ela se concentrou naquela parte, porque ele chama palavrão pra caramba, usa drogas, digamos assim, tá no meio de prostituição, tem uma ganância desenfreada, gasta dinheiro adoidado, vive a vida muito louca. E isso para muita gente é uma ofensa. Então a pessoa que estava do meu lado, ela se concentrou nessa parte. Então quando terminou o filme, eu fiz questão de perguntar o que você achou do filme. Aí ela me disse, pá. E eu fiquei pensando assim, caraca, como é que nós vimos o mesmo filme no mesmo momento e no final nós temos opiniões completamente diferentes sobre o mesmo filme. Entende? Então não pode você ter a mesma opinião do seu pastor. Não pode você ter a mesma opinião do seu ídolo, porque vocês viveram coisas diferentes. Não dá é impossível. E amigo, se você está fazendo isso, sinto muito lhe informar. Você é um zumbi e a gente está aqui tentando lhe mostrar isso. É claro que não é fácil acordar um zumbi, porque o zumbi tem que querer acordar, né? Então não é qualquer zumbi que a gente consegue salvar, que a gente consegue acordar. E aqui eu não estou pregando nenhuma ideologia para vocês, não. A ideologia do canal é reflexão. Você não precisa ter a mesma opinião que a gente no canal, que a maioria do canal. Mas é interessante que você reflita sobre as coisas. E no primeiro momento que você discordar do seu pastor, do seu político, do seu pai, da sua mãe, eu não estou pregando com isso digamos, a discórdia, não é isso. É que você, quando discordar de alguém, mesmo que seja sua mãe ou seu pai, você vai ter que basear a sua argumentação em alguma coisa. E isso vai te levar a pesquisar, fatalmente. O que você não pode também, logicamente, é basear sua opinião em nada. Você escutou alguém, aquele cara lá falou, por exemplo, o cara de Campinas, mulher é vadia da Penha, ele falou. E tem muita gente que está no comentário das notícias, está concordando com o cara. Quer dizer, de onde vem isso? Reflexão, vamos refletir. Será que realmente existe uma lei que foi criada para vadia? E afinal de contas, o que é vadia na sua opinião? Entende? O que seria ser vadia? Eu tenho certeza de uma coisa. Se você criar o conceito de vadia e aplicar para homens e mulheres, ainda mais na nossa sociedade machista, vai ser difícil um homem se salvar desse conceito. Só que a gente vai ter que aplicar com o mesmo significado pejorativo que esse cara se referiu às mulheres, chamando de vadia, que é uma coisa que não presta, sei lá, uma puta, né? Mas puta no sentido feio da coisa, sabe? Porque se você chama um camarada de putão, tem algum outro cantor lá que chama safadão, e todo mundo gosta. Então tem que se livrar disso. Safadão, se fosse uma cantora safadona, então você já percebe que tem alguma coisa estranha aí, um machismo aí, um negócio que não está certo. Correto? Então, eu tenho absoluta tranquilidade, absoluta certeza, se você quer definir o conceito de vadia, vai ter pouco homem que vai escapar de um conceito pejorativo.
ainda mais na nossa sociedade machista. Pode ter tranquilidade nisso. Vai ter pouco homem que se salva. Tá? Então, é preciso refletir, é preciso analisar seus valores, é preciso, sabe, você, como eu falei para você pode discordar do seu pai e da sua mãe, é legal porque você vai ter que pesquisar por conta própria, mas depois você tem que ler, amigo, você vai ter que refletir e basear sua opinião em alguma forma de inteligência. Isso que o camarada fez lá, a formação de opinião dele, dá bem para ver que em estado de zumbi que ele estava. O estágio final do zumbi é quando ele chega a matar pessoas. Né? Teve outro caso lá da estação do metrô de São Paulo, que aqueles 2 rapazes lá perseguiram um homossexual, nunca viram o cara na vida, e perseguiram ele para matar. Por quê? Quando o estado de zumbi já está no último estágio. Aí ele sai para a rua querendo fazer um negócio, sei lá, ele se sente mensageiro de Deus, mensageiro de não sei quem, do diabo, sei lá de quê. Ele se autodenomina que ele está no cargo de purificar o mundo. Aí ele sai praticando a violência contra as pessoas. Esse é o último estágio do zumbi, né? Então, é isso, eu queria levar a reflexão a vocês. E o Anderson, como eu falei para você, não sou eu, não é o Morpheus, não é o oráculo que vai dizer se ele é inocente ou culpado. Para isso tem uma polícia. A polícia está investigando. A gente vai comentar se a polícia está sendo imparcial ou não. Se ela está sendo justa ou não. Isso a gente vai comentar. Mas não é nossa função aqui, até porque eu não posso convidar, não posso intimar o Malafaia para prestar depoimento aqui comigo. Isso não existe. A gente só analisa. A gente faz aquilo que poucas pessoas fazem. Análise. A grande mídia também não faz isso. Ela só vende notícia. Quanto mais desgraça, melhor. Passando aqui ao outro comentário do Ricardo Lima, ele diz aqui, no comentário sobre a Joyce Hasselman, que eu fiz aqui um comentário sobre o que eu achava dela, o pessoal me pedia às vezes, pedem também de outras pessoas, Nando Moura, esse pessoal aí que fica falando coisas baseado também não sei em quê. É o seguinte, ele diz aqui, olha, essa espertaloide não é nem de direita nem de esquerda, é uma grande oportunista, acende uma vela para Deus e outra para o diabo. Olha, eu vou aproveitar e falar para vocês. Eu não costumo falar muito desse pessoal porque a opinião deles não é baseada em fatos, em análises. É um negócio muito assim de oba-oba, sabe? Um negócio muito tipo Alexandre Frota. Alexandre Frota, ele é um camarada grande, né, musculoso, e parece que o tempo que ele investiu para preparar os músculos dele, faltou o tempo para preparar o cérebro. E o que eu vou falar para vocês? Essas pessoas que não gostam muito de usar o cérebro, preferem usar o corpo, elas são muito fáceis de dominar. É que nem, sei lá, um cavalo brabo, um cavalo selvagem. Você vai lá e faz a domesticação do bicho, e depois, ele mesmo tendo aquela força, ele é muito mais forte que o ser humano, ele acaba sendo escravo do ser humano porque através do próprio hábito, você vai trabalhando o hábito do cara e vai dominando ele. Eu comparo essas pessoas fortes, normalmente o pessoal também do Bolsonaro, né, que gosta de mostrar força, que a força é tudo, que o exército, que tudo é força, que não sei o quê. Eu comparo assim, entendeu? Porque o camarada, ele vem, por exemplo, o Hitler. O Hitler era fraquinho. Ele não era fortão, ele era fraquinho, magrelo, feio pra danar. E mesmo assim ele dominou todos os fortões da Alemanha. Por onde? Como que faz isso? É pelo cérebro. Pela oratória. Você só se livra disso quando você começa a pensar por conta própria. O Hitler foi muito inteligente, ele percebeu isso e tinha nego que dava 2 Hitler, tanto de largura como de altura. E mesmo assim foi dominado pelo Hitler, pequenininho. Entenda, uma briga dessa é um negócio incrível, se você parar para pensar nisso. Um camarada fortão e um outro bem fraquinho. Só que o outro fraquinho abre a boca e domina o grandão. O grandão, em vez de brigar com o fraquinho, não, ele passa a fazer tudo que o fraquinho fala. E na história da humanidade, você não tem muitos grandes líderes, esse pessoal orador, esse pessoal que domina a massa, que são fortão, porque não é o músculo que convence, é a oratória. É a oratória. E o cara é bem fraquinho que comanda normalmente. Pode reparar. O Bolsonaro não vive na academia, mas ele comanda um monte de marmanjo.
O filho do Bolsonaro também não vive na academia. Também comanda outro grupo de marmanjo. Tudo fortão, bota tatuagem a cara do Bolsonaro no braço, malha pra caramba, e na hora que o Bolsonaro falar alguma coisa, ele vai lá e faz. Tenho uma absoluta certeza, se o Bolsonaro der uma ordem para sair dando porrada em tudo que é viado na rua, pode ter certeza que vai haver uma avalanche de casos como esse em todo o Brasil. Por quê? Porque são dominados pelo cérebro, não é pela força. Não tem ninguém com uma arma na cabeça deles obrigando eles a fazer nada. É o cérebro, amigo. O seu cérebro é o seu ponto mais forte, mas também é o seu ponto mais fraco. É aí que o cara lhe domina. É através do cérebro. Enquanto você não entender isso, você vai estar vulnerável a virar zumbi. Tá, então, esse povo aqui, Joyce Hasselman, eles são uma espécie de líderes também. Eles conseguem também guiar essas pessoas, esses zumbis, né? Sem argumento muito. Eles vão só pela motivação. Ainda tem esse outro detalhe. O que movimenta as pessoas é o sentimento. Muitas vezes não é a lógica. É você pegar a lógica e jogar sentimento em cima dela. Uma coisa, sei lá, um fato, botar uma raiva, botar amor, sei lá. Isso você consegue através da sensação, do sentimento, você consegue movimentar pessoas. E isso que eles fazem. Muitas vezes eles fazem sem perceber. E quando eles percebem, eles já têm um exército atrás deles de mais de 1 milhão de pessoas. Aí eles só vão comandando aquilo. E aí, muitas vezes, é a mente doentia, né? Quem tem interesse de comandar a massa, assim, muitas vezes é uma mente doentia. Então é isso. Do mais, eu não tenho nada pessoalmente contra a Joyce Hasselman. Eu acho que o trabalho dela é necessário porque assim você construiu uma reflexão boa. Então beleza, então vamos colocar a prova de bala aqui. Vá discutir com a Joyce Hasselman e defender seus argumentos. Então como exercício é interessante. Não é sadio que uma grande massa de gente que não tem essa capacidade de reflexão seja colocada em contato com esse tipo de coisa. Mas infelizmente, amigo, hoje com a internet vai tudo e essa é a consequência do mundo. Só nos resta tentar lutar ao contrário, aí, tentar ajudar as pessoas a refletir um pouco mais sobre a formação de opinião delas e tomar determinados posicionamentos. Aqui o Thiago diz o seguinte: muitos ainda no vídeo da Riachuelo, muitos ainda não entenderam o golpe se o dono da Riachuelo vende suas lojas e compra ações do governo, que é o motivo da PEC 55. Ele receberá 20% do investido todo mês vitalício. Isso aqui é verídico. Se ele faz isso, realmente ele ganha mais dinheiro com mais tranquilidade. Então é interessante para ele apoiar o golpe. Ele pode vender toda a Riachuelo e investir toda a grana dele. Ele vende a Riachuelo e investe a grana dele em ações do governo. Por isso que o governo está fazendo déficit, né? Os maiores rombos da história que nós já vimos aí nos vídeos passados. Aí vem o cara da Riachuelo e empresta grana para o governo e está salvo. Não precisa mais ter loja nenhuma. Deixa a loja falir e pronto. Isso é verdade. Da mesma forma que o pobre pagará a conta. Claro, porque é o pobre que paga os juros da dívida. Por isso, todos os empresários apoiam o golpe para lucrar em ações do mercado financeiro que só poderá pagar a conta 20%, cortando os gastos por 20 anos. Exatamente isso, Thiago. Boa reflexão, grande reflexão. É isso aí, isso também existe. Tá? Isso aqui é uma coisa que não é aberta, a gente não vê o noticiário falando sobre isso, mas isso existe. Isso que eu falo para vocês. Causar déficit público nas contas do Brasil é um negócio muito lucrativo para algumas pessoas. Aí você pensa o seguinte, se o empresário vai lá, apoia, aí o governo faz o déficit e pega a grana emprestada dele, muito provavelmente quem do governo criou também a situação, ele também leva algum nessa história. Paga 20% para o empresário e o empresário retorna para ele em forma de propina alguma coisa. Isso também existe. Agora, uma outra coisa que eu queria comentar aqui é que a Riachuelo aumentou suas vendas de Natal. Né? Teve um aumento significativo aí nas vendas de Natal que eu não comentei nesse vídeo. Isso também é fato. Mas não só a Riachuelo, outras lojas também. A questão aqui é que no vídeo, o empresário da Riachuelo disse que vai ter um crescimento instantâneo. E não houve o crescimento instantâneo. Houve um crescimento em decorrência do Natal e não da economia do país. Teve muita gente que diz, você está sendo manipulando informação, não sei o quê. Não, eu me concentrei na informação que ele passou. É instantâneo o crescimento. E a partir disso dá a impressão de que a partir dali só vai melhorar. O que não foi o fato. Então eu só falei sobre, no vídeo eu só coloquei o link lá sobre a queda nas vendas da Riachuelo. Né? Se era instantâneo, por que deu queda? Agora, aumentou no Natal. Significa que vai
continuar todos os meses, janeiro, fevereiro, vai começar em alta? Muito provavelmente não, porque a economia do país está indo para baixo. Tá? Então, eu não considero manipulação de informação por causa disso. Tentem vocês analisarem direito todo o contexto e não simplesmente, você não pode analisar a economia do país só se baseando em um único dado de um único mês que foi lançado aí. Não pode, tem que ter um contexto maior, temporal, uma coisa mais abrangente. Tá? Vamos continuar aqui. Marcelo Ciano, putz, petista argumentando algo só sai merda. Faz dessa, dá o teu dinheiro para Dilma Rousseff, a dimensão que você defende ela. É engraçado, Marcelo, que você acusa a gente de dizer que não tem argumento, mas qual o seu argumento aqui, Marcelo? Sinceramente, qual o seu argumento aqui? Eu vou discutir aqui o seu argumento. Se eu tivesse um discurso de ódio, um discurso baseado em água, em vapor, aí sim eu ficaria, você é um safado, você é um filho de não sei quem, você é isso, você é aquilo, porque é só assim que dá para argumentar com pessoas que, como você, Marcelo, está dizendo aí uma coisa dessa. Como é que eu vou argumentar com você alguma coisa? Qual o dado da economia que tem aqui? Qual o movimento político? Alguma coisa? Nada. Nada, não tem nada aqui, amigo. Então, assim, vindo de você essa afirmação aqui, para mim é um elogio, né? Porque significa que a qualidade das minhas argumentações está muito distante do seu discurso e que você não entende ela. Significa também que eu não pertenço a esse tipo de argumento. Não é da minha aba, não é da minha ala. Então eu fico muito feliz de ver alguém como você, Marcelo, comentando uma coisa como essa, falando um negócio desse para mim. Me dá uma felicidade imensa. Você já me ajudou bastante a começar o ano feliz, porque mostra claramente que uma pessoa como você não consegue se identificar com os argumentos que a gente fala. Isso é uma maravilha. Muito obrigado, Marcelo. Feliz ano novo para você. O MJC G688, interessante o nome, diz o seguinte, deixa eu ver aqui o tamanho, tá. Caro Notícias Comentadas, pode me chamar de Morpheus ou Oráculo, que é, desde o início do canal a gente tem trabalhado esses nomes. Existem sim algumas notícias a respeito em 2005. Aqui nós estamos falando, Aécio depõe da Polícia Federal sobre CPI dos Correios. Tá? Inclusive a CPI do Correio envolveu Delcídio Amaral e gente do PT também. Sugiro que você observe com atenção alguns pontos duvidosos na matéria divulgada pelo próprio Jornal do Senado, onde um dos acusados, depoente, amigo de Fernando Henrique, senta-se ao lado e não de frente para o subrelator da referida CPI, o petista José Eduardo Cardoso. José Eduardo Cardoso, que foi, se eu não me engano, esse aqui é o advogado que foi advogado da Dilma, que na minha humilde opinião teve algumas condutas duvidosas ao defender Dilma. Outro fato duvidoso é que o relator era Delcídio Amaral, que apesar de ter entrado para o PT, ocupava antes o cargo na Petrobras, cedido por FHC, e poupou os tucanos e seus indicados em uma investigação mais detalhada. Pesquise sobre o referido caso, que você encontrará a ponta de um iceberg. Meu caro, muito obrigado aqui pela notícia, ainda mais sendo aqui do Senado, a gente vê que não é um negócio sensacionalista, mas a gente também pode ver que é um negócio que, com certeza, o Senado, essa divulgação do Senado pode sim, eu acredito que sofre influência e muitas vezes pode estar manipulando também as notícias. Isso é fato. Depende de quem está sentado, qual o interesse lá de quem está publicando a notícia. A outra coisa é o seguinte, envolvimento do PT em casos de corrupção. E eu vou falar para vocês o seguinte, muita gente me acusa de ser petista, que não sei o quê, de esquerda, e eu já falei para vocês que desenvolvimento sustentável, né, ele se preocupa com o social. Aproveito e falar também para uma querida ouvinte nossa aí, que ela comentou que eu tenho falado mais sobre capitalismo e isso tem decepcionado ela. Eu não lembro agora o nome porque é muito comentário. Eu queria explicar novamente aqui para vocês o conceito de desenvolvimento sustentável, o qual eu sou partidário. Eu não sou de esquerda nem de direita, mas eu sou de esquerda e de direita ao mesmo tempo, agregado com a questão ambiental. É isso que é desenvolvimento sustentável. Então, eu sou capitalista, sim, sou capitalista, tá? Mas, e agora eu estou falando a minha opinião, não tem nada a ver com a análise das notícias. Mas para mim, o capitalismo, ele é um monstro. Que se você deixar ele solto, sozinho, ele vai destruir tudo. Então como é que eu posso gostar desse monstro? É simples. Você tem que usar a força desse monstro para o bem. Aí você coloca umas atracas nele, umas correias, e amarra nele
o social e amarra nele o ambiental. Aí sim que você solta ele. Porque aí ele vai sair arrastando o social e o ambiental. É isso que é desenvolvimento sustentável. É você desenvolver o social e o ambiental como motor da economia. É você fazer economia com responsabilidade ambiental e com responsabilidade social. É isso que é desenvolvimento sustentável. Portanto, eu não sou de esquerda nem de direita. Eu sou as duas coisas ao mesmo tempo, agregado à questão ambiental. Tá? Essa é minha opinião. Eu sei que é difícil muita gente entender isso, que vão continuar me chamando de petralha, que não sei o que, sei lá. É porque o conceito de sustentabilidade, ele é relativamente novo. Apesar de se falar disso em mais de 10 anos, 20 anos, sei lá, a aplicação disso na prática é uma coisa rara. Parece que fica muito mais no discurso utópico. O pessoal, sustentabilidade, sim, eu vi, eu vi naquele... Não, isso tem aplicação prática. Isso tem aplicação prática. Tá? É capitalismo arrastando o social e o ambiental. Isso, dentro do conceito mais comum, é mais parecido com a social-democracia. Só que muitas vezes eu não vejo o pessoal da social-democracia compromissado com a questão ambiental. Não vejo muito isso. Tá? Então, não é bem isso também. Mas vamos lá, vamos falar aqui sobre alguns petistas envolvidos em processos duvidosos. Amigo, eu não tenho dúvida de que isso existe. Tem muito petista enrolado, tanto é que a polícia pegou alguns deles. Alguns casos, o Moro, José Dirceu, é um caso que, quando o canal Notícias Comentadas começou a se desenvolver, isso já tinha passado. Então, não analisei até agora nada, até porque o Temer não me dá tempo de analisar a questão do José Dirceu. Qual a minha opinião sobre o José Dirceu? Eu não sei, eu não estudei ainda. Eu não posso falar nada. Enquanto isso, ele está lá apodrecendo na prisão lá. Mas eu não sei, não pesquisei os casos. Tá? Em relação a petista, vou deixar uma coisa clara para vocês. Existe algumas leis no Brasil que, por exemplo, eu vou falar aqui da lei ambiental, tá? A questão de resíduos sólidos. E daí você vai ver o seguinte, a indústria de resíduos sólidos ela é gigante, ela é bilionária, ela pode sozinha mover todo o PIB do país e desenvolver, porque você vai ter uma indústria reversa, que você vai, né, você tem todo o PIB movimentado para uma indústria de transformação, indústria, comércio, transformação. Isso movimenta o PIB atualmente. Se você pegar e desenvolver outra indústria, que é a indústria de engenharia reversa, pegar tudo que é resíduo e transformar em produto de novo, você tem uma indústria no mínimo tão grande quanto a indústria de transformação, ou seja, você pode duplicar o seu PIB do país. Existe uma lei no Brasil que obriga a fazer isso. No entanto, o Brasil, nesse negócio de resíduos sólidos, de lixões e tudo mais, ainda continua lá atrás. Aí eu pergunto a você o seguinte, era obrigação dos prefeitos de implementar isso, certo? Era a responsabilidade. O governo federal, o governo do Lula e da Dilma liberaram bastante dinheiro para eles fazerem isso. E praticamente nada foi feito. E aí eu pergunto a você o seguinte, por que os prefeitos do PT não fizeram? Por que os prefeitos do PSDB não fizeram? Por que os prefeitos do DEM não fizeram? Estão todos na mesma lata, amigo. A máfia do lixo, ela envolve gente do PT, não está sendo explorado isso na grande mídia, mas já falo para vocês, em quase todas as cidades brasileiras onde existe coleta e transporte de lixo, aterro sanitário e tudo mais, existe uma máfia. É uma máfia bastante pesada, que dá morte, inclusive. Que também envolve petista. Se eu não me engano, ainda não pesquisei a questão do que era prefeito do PT também, o Celso Daniel, envolvia também alguma coisa com máfia do lixo. Máfia do lixo mata muita gente. E ela tem gente do PT envolvido, do PSDB, de todo mundo. É uma máfia em muitas cidades. Em outras cidades simplesmente não se desenvolve por falta de vontade ou falta de competência do cara. Então, eu vou defender um prefeito petista? Não vou, amigo. O prefeito é um dos políticos que mais tem responsabilidade sobre a situação atual do país. Tanto é que tem cidades no Brasil que se desenvolvem melhor do que outras cidades, que têm uma aparência mais bonita. Por quê? Por causa do prefeito. O prefeito é a figura central da política brasileira. No entanto, tudo é jogado em cima do presidente. Mas é o prefeito que é responsável de fato. O presidente ele só faz a gestão, praticamente a gestão dos recursos. Mas colocar na prática, quem tem que colocar é o prefeito. E aí, amigo, não se salva ninguém.
Nem PT, nem PSDB, nem se salva ninguém. Eu sonho um dia o Temer me dá tempo para eu começar a analisar os prefeitos. E aí o pau vai torar para cima dos prefeitos petistas também. Agora não muito mais, né? Porque a turma dos novos prefeitos, o povo achou que a culpa de tudo era só do PT, então bastava tirar o PT que resolvia o problema da corrupção, o Brasil ia melhorar. Não é muito assim, não. Eu sonho um dia que o Temer me dê tempo porque eu começar a analisar os prefeitos. Eu vou analisar todo mundo. E tem prefeito do PT também que é pilantra. Então, não se iluda nisso, não tem ninguém aqui está defendendo o partido nem nada, nós estamos defendendo a reflexão e a lógica nas coisas que estão sendo aplicadas. Se você colocar, eu vou até fazer um teste aqui, ó, ao vivo aqui para vocês, se você, basta colocar o seguinte, ó, prefeito, PT, corrupção. Tá? Candidato à Prefeitura de Recife, viu réus, 10 casos em que o PT esteve envolvido. O que mais tem é isso, né? Ex-prefeito do PT preso por suspeita de corrupção. Tem aqui, ó, um monte de coisa. Notícia pra caramba pra falar sobre isso. Prefeito corrupto do PT. Coloca aqui. Você diz, tá vendo? Eu falei que era o PT que era corrupto. Prefeito PSDB corrupção. Prefeito do PSDB preso por crime de corrupção. Ex-tucano acusa Alckmin de corrupção. É o que mais tem também. Aí você tá no partido do PSDB apontando o dedo pro PT e achando que é só no PT que tem? Prefeito do DEM, corrupção. Olha aqui. Justiça afasta o prefeito de Potim do cargo por suspeita de corrupção. Ed no não sei o que, PSD. Então, outra carrada de notícia. Não tô nem lendo aqui, não sei quais são, né? Mas tem outra notícia. Então, a corrupção, ela não escolhe o partido, sabe? Não tem assim esse negócio de... Não tem esse negócio de dizer assim, esse cara do partido fulano de tal, por isso que ele tá livre de corrupção. Prefeito suspeito de corrupção volta a ser preso em Teresina. Delano, parente do PP. Cai liminar que concedia liberdade de prefeito. Então, amigo, o prefeito é a figura central da política brasileira. Né? Não é o presidente. O presidente só faz gerir o negócio e espalhar o negócio. Quem tem que aplicar as coisas são os prefeitos. E aí, assim, o que você acha? Sai 1 bilhão do governo federal, quanto chega na prefeitura? É isso que tem que pensar. Se o Temer me der tempo, eu vou começar a analisar também as prefeituras, tá certo? Então, é isso aí. O PT não tá livre de nada. MJ, eu vou abrir esse link aqui, guardar em outro canto. Isso aqui é um novo caso. Infelizmente, notícia de 2005... É um negócio que a gente, sabe, é muito raro encontrar notícia, e se você só tem notícia manipulada, aí fica mais complicado ainda. Por exemplo, eu já tentei estudar o caso do Banestado, mas é tão pouca coisa que tem sobre o Banestado, e quem fala sobre o Banestado geralmente fala com muita emoção, muita energia. Por exemplo, quando a esquerda fala do caso Banestado, ela fala já no intuito de incriminar e tudo mais, então tem que ter um pouco de calma nisso aí, frear um pouco. Sabe, não sair acusando todo mundo sem saber por que está acusando. Então, o pessoal da esquerda que me escuta, eu acho que é importante vocês fazerem essas acusações. É para isso que a gente tem a oposição. Mas é importante fazer as acusações não movidos somente pelo discurso emocional, e sim pelo comprobatório. Você tem que apresentar coisas. É preciso construir uma série de links e vídeos e tudo mais em que a gente está demonstrando isso. E não simplesmente dizer, olha, ladrão safado e não sei o que mais, não sei o que lá. A direita é preciso pegar o pessoal da esquerda e investigar essas prefeituras do PT, do PCdoB e tudo mais, que também estão envolvidos em processo. Mas é preciso sair do discurso de petralha, de demônio, de, sei lá, sabe, essas coisas são fantasiosas. Isso aí é loucura para convencer zumbi idiota. Isso não serve. Oposição desse jeito é a mais rasa, a mais fuleira que tem. Então é preciso construir oposição de qualidade. A oposição tem um papel fundamental na democracia. É o vigilante maior. Agora, se o vigilante maior é burro, e isso eu falo tanto para a mídia da esquerda quanto da direita, pelo amor de Deus, é preciso elevar o nível do diálogo, né, da discussão. Tá?
Não basta ficar fazendo foto com a foto com a cara do Aécio ou com a cara do Lula, dizendo que é ladrão, que tá cheirando não sei o que, para lá e sair distribuindo na internet. É preciso mostrar, cadê o momento que isso tem uma foto, tem um vídeo, tem um depoimento da polícia, um negócio. Isso tem que ser mostrado. Coisa com mais conteúdo, com mais veracidade e menos discurso emotivo. Bom, continuando aqui, o Partido Satânico do Brasil não vai conseguir barrar a candidatura de Lula e Lula de novo em 2018. PSDB quer barrar a candidatura do Lula. Eu não sei não, né? Porque hoje o PSDB ele tem um domínio de poder aí muito forte no Brasil e eu acho que eles conseguem sim barrar a candidatura do Lula. Eu não subestimo isso não. Eu acho que um grande erro dentro da democracia é você subestimar as coisas. E hoje eu vejo o PSDB muito altamente, inteligentemente entranhado em todos os três poderes e com muito poder. Elegeu agora muitos prefeitos, então eles têm o domínio da máquina. Eu não duvido que eles sejam capazes disso. O que pode evitar isso é que nem aquela história do racismo no Brasil, né? O camarada diz assim, o Brasil não tem racismo. E é justamente isso que fomenta o racismo, porque os racistas se escondem atrás disso. Ele diz, não, aquele negro safado lá, não sei o quê. Aí o outro está dizendo, não, o Brasil não tem racismo. Ele, é mesmo, não tem não, não tem não. E ele lá está praticando racismo. Tá? Então, você achar que o PSDB não tem força para barrar a candidatura do Lula, eu tenho medo que você caia nesse mesmo dilema. E a única coisa que pode evitar isso é a oposição ao PSDB se fortalecer com argumentos plausíveis, vigiar, sabe? Eu acho que a defesa do Lula está fazendo muito bem, corre para a ONU, corre para todo canto, tem que fazer alguma coisa e mostrar que está disposto a lutar, que não vai se entregar assim tão facilmente, porque o PSDB domina assim a máquina pública, tanto o judiciário, que deveria ser imparcial, como o legislativo e o executivo. O PSDB tem poder para isso, tá? Então não vamos menosprezar aí esse negócio. Eu acho que isso faz sentido, tá? Então, minha gente, estamos já com 40 minutos. Cada comentário de vocês, na verdade, dá um vídeo novo, né, de uma opinião que eu poderia falar aqui. E sempre nesses vídeos, comentando os comentários, eu falo a minha opinião. Claro, a minha opinião é baseada nas pesquisas também que eu falo, mas é a minha opinião. Não estou mostrando aqui links para vocês. Então ficam vídeos muito grandes. Eu vou encerrando então por aqui, desejando a vocês novamente um feliz ano novo, tá? Aqui, Francisco Martins, FHC vagabundo, lambedor de rola do Bill Clinton. Eu não costumo desenvolver esse tipo de diálogo, tá, Francisco? Mas eu também não proíbo. Aqui no canal a gente não tem censura, como eu falei. Então tem muita gente também que fala aqui do Lula ladrão e não sei o que mais, e eu também não vou tirar esses comentários. Eu acho que é importante a sociedade olhar para os seus integrantes e reconhecer do que ela é formada, sem maquiagem, sabe? Sem pensar, o povo brasileiro é um povo quente, é um povo unido. Não, amigo. Nem todo mundo é tão quente assim, não. Tá? E aí eu vou encerrar com uma seguinte reflexão a vocês. Justamente esse negócio dessa rotulação. O povo brasileiro é um povo amigo. O povo brasileiro... também tem assassino no Brasil, também tem estuprador, e não é pouco, não. Tem máfia, tem tudo isso. Então, para você falar para mim que o povo brasileiro é um povo quente, um povo não sei o que, um povo amigo, não sei o que, tá. Como é que de que isso é formado? A sociedade brasileira não é perfeita, não. Tá longe disso. Tem que melhorar muita coisa. E é preciso não ter vergonha de falar isso, porque só quando você assume um determinado erro, quando você reconhece um determinado erro como um erro, é que você tem chance de mudar. Sabe, às vezes o camarada olha para mim e diz assim, rapaz, essa cidade aqui, o Brasil é o melhor país do mundo, não é não? Não é? O que você vai falar? O que eu costumo dizer? Eu que viajo também, mundo afora. Amigo, enquanto você pensar dessa forma, que isso aqui é o último estágio da evolução humana, as ruas vão continuar esburacadas, os hospitais vão continuar um caos, a educação vai continuar ruim. Sabe por quê? Porque você está conformado. O Brasil não é o melhor país do mundo. Esqueça isso. Tem muita coisa para ser melhorada no Brasil. Tem o potencial, e claro que tem.
Assim como tem a França, assim como tem a Alemanha, assim como tem os Estados Unidos, assim como tem o Irã, a Venezuela, Cuba. Todos esses países têm potencial para ser o melhor país do mundo. Mas o que faz o melhor país do mundo? É ter gente que reflita, que pense e analise criticamente em que pode melhorar. É isso que faz. Então, a história que eu ia contar era a seguinte. O camarada me pergunta assim, né? Eu tenho uma relação aí com a Alemanha também. Né? Quem sabe, pessoal, esse ano eu me apresente aí para vocês. Vocês vão ver quem sou. Depende aí do número de inscritos, depende de algumas coisas, como eu falei para vocês. Por enquanto, é importante entender que o canal Notícias Comentadas está concentrado na notícia, no conteúdo. Por isso que o meu rosto, a minha identidade, isso não é importante aqui. Se um dia isso vir, vai vir de uma maneira tranquila, natural, sem muita preocupação. Né? Então a pessoa me pergunta, você já foi, né, na Alemanha, né? Mas os alemães são frios. Ele falava assim, é verdade que os alemães são frios, né? O povo brasileiro que é quente. E aí, amigo, eu falo o seguinte, eu nunca vi nenhum caso na Alemanha de nenhum alemão desviando dinheiro da saúde. Tem corrupção sim na Alemanha, também tem. Mas eu nunca vi nenhum alemão desviando dinheiro da saúde. Não me é conhecido. Se faz de uma maneira muito discreta que não sai na mídia, sei lá. É um negócio extremamente organizado. É possível que aconteça? Claro que é possível. Mas eu nunca vi. Estou dizendo que eu nunca vi. No Brasil, ao contrário. A gente vê constantemente. A gente poderia dizer a mesma coisa do Brasil. Nunca vi no Brasil e tal. Se acontece, é muito escondido e tal. Não, mas no caso do Brasil, acontece constantemente. Se você colocar saúde, corrupção, aí você vai ver inúmeros casos. E aí eu te pergunto uma coisa. Quando desvia dinheiro de um hospital da saúde, consequentemente alguém morre. Alguém que estava precisando de um remédio, de uma anestesia, de uma sala para ser operado e está lá no corredor. Alguém que pegou infecção hospitalar. Uma série de coisas. As pessoas morrem. E aí eu te pergunto o seguinte, eu vou terminar esse vídeo fazendo a seguinte pergunta. Qual o seu conceito de povo quente? Povo quente. Agora imagina, o cara que causou esse processo no hospital, eu vou falar só do hospital, não vou me referir às escolas e todos os outros setores. Ele provavelmente vai gastar essa grana com farra, cerveja, putaria, numa praia ou sei lá onde. E ao redor dele, infelizmente, minha gente, pode acontecer de ter uma carrada de puxa-saco. Porque o cara tem grana, sabe que ele está fazendo coisa errada, mas está lá o puxa-saco com ele, bebendo da cerveja dele. E aí eu te pergunto o seguinte, dentro desse contexto, o que é ser povo frio, o que é ser povo quente? É quente um camarada brasileiro que desvia dinheiro da população, da saúde, causa morte de pessoas, pega a grana que ele desviou e vai gastar no ano novo com farra, muita putaria e tudo mais, carrão do ano. É ser quente isso? É ser quente essa pessoa pegar e dar 10 reais de gorjeta para um garoto de rua, não sei o quê, mas por outro lado tá roubando milhares ou milhões? Eu particularmente não acho isso ser quente. Por outro lado, o alemão, o povo alemão, que tem toda a história de guerra, eu não quero santificar os alemães também não, eles são culpados por todo o processo de guerra que teve. Mas hoje, os alemães são um dos povos que mais ajudam na questão social no mundo. Eles ajudam tanto com projetos sociais, como também com tecnologias, com uma série de coisas. Eles ganham dinheiro, mas eles também ajudam. Tá, então, não estou querendo santificar os alemães, até porque não acredito que exista um povo santo, não acredito nisso, nem Israel para mim é povo santo, não tem nada de santo num povo que vive matando o palestino, e aí eu entro em outro problema sério, né? Não tem nada de santo, não vejo santidade nenhuma num povo que vive atirando contra palestino e tratando eles como se fossem inimigos, se isso vai de encontro ao princípio cristão que é amar o próximo. Então não vejo santidade nisso. Para mim, ou o conceito, teria que mudar ou o conceito de amor ao próximo, né, porque o cara diz até que inclusive bateu de um lado do rosto, dá o outro lado para bater também, tem que amar o próximo, perdoa 70 vezes 7, todo esse processo aí,
Ou você anula tudo isso, para você chamar o povo de Israel de santo, você tem que anular tudo isso. Ou então você diz que eles são santos, mas aí você tem que apagar tudo isso da Bíblia. Ou uma coisa ou outra. Não faz sentido ter as duas coisas, não tem validade as duas coisas. Né? Então, não acredito em povo santo, os alemães também não são santos. E ao falar isso, não significa que todo e qualquer alemão seja livre de fazer corrupção. Existe corrupção sim na Alemanha, existe corrupção na Suíça, em vários outros países. O que eu estou falando é que o povo brasileiro não é tão quente assim quanto se prega. E é preciso despertar para isso. Tudo bem? E aqui já vou chegando a 50 minutos. Você vê que um tema vai puxando o outro, mas é isso aí. Bom, pessoal, eu agradeço a vocês a audiência aqui do canal Notícias Comentadas. Se inscreva e compartilhe nossos vídeos. A gente tem um ano de 2017 de muito desafio, muita reflexão para a gente levar a todas as pessoas e todas as sociedades, não só do Brasil, Portugal, Angola e todos os países. Nesse ano de 2017 a gente vai ficar mais internacional, que é para abranger mais essa questão de reflexão, de economia, de política, qual a influência da política e economia na crença das pessoas, como isso é manipulado, como isso é usado, a imprensa, a grande mídia, enfim, tudo mais. Deixo aqui então o meu grande abraço a vocês e a gente se encontra então no próximo vídeo. Até lá!